Abra comigo, por favor. Eclesiastes capítulo 12. Glória a Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1 em diante. Eu vou ler nessa versão aqui do telão, que é um pouco mais antiga, e depois eu leio aqui na versão NVI, para você ter uma melhor claridade do texto. Eclesiastes 12, verso 1 diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Verso 2: antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. 3: no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e pareceu o apetite. Porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. É pó, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Glória ao nome de Jesus. Quem escreveu essas belas palavras foi o rei Salomão, o terceiro rei mais famoso, não na sequência cronológica, não é que ele foi o terceiro rei. Houve reis antes de Davi mesmo, antes dele, nomeados, mas os mais famosos foram Saul, Davi e Salomão. Salomão, em sua juventude, em sua robustez, ele escreve o livro de Cantares. Se você ler o livro de Cantares, você vai ver a bela poesia que ele faz para a sua serva, a sua amada, a Sulamita. Não é Sunamita, Sunamita que vem de Sunem, é Sulamita, que você pesquisar bem a fundo, o teor da palavra é quase um Salomão. Ambos querem dizer paz. Sulamita, Salomão, no caso Sulamita é o feminino de Salomão, ambos paz. Então ele se apaixona por essa mulher, que no seu tempo não era muito bem vista, porque ela era queimada pelo sol. Se você for ler Cantares, ela vai falar. Foi queimada pelo sol por muito trabalho, então ela era negra. Então Salomão, ele foi um cara que casou-se com 700 mulheres apenas. E teve 300 concubinas. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Quem é casado sabe, o período menstrual de uma mulher, imagina aguentar 700 mulheres. Junto com as concubinas, né? 1000 mulheres. Então Salomão, na sua robustez, ele escreve esse livro de Cantares, um livro lindo, belo, poético, um jovem apaixonado. Só que o tempo vai passando e Salomão, ele começa a entender que o relógio não para. Já foi falado aqui no início que o tempo, ele não espera por ninguém. Se há uma certeza na vida, é a morte. O tempo vai passando e Salomão começa agora a amadurecer, e agora ele escreve o livro de Provérbios. Que lê Provérbios vai pensar assim, mas será que é o mesmo de Cantares? Que Provérbios traz instruções maravilhosas. Eu sou apaixonado por Provérbios, já li inúmeras vezes, porque traz lições tremendas. Uma delas é: há caminhos que para o homem parece direito, mas o caminho é morte. Muitas lições que Salomão traz agora como um homem maduro, um homem que dá instrução para os pais, dizendo que ensina ao teu filho o caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. Só que infelizmente Salomão, por ter casado com essa quantidade de mulheres, não é que ele era um pervertido sexual, não é isso. Ele era sábio, porque ele casou-se com princesa de outros reinos, ou seja, ele casando com princesa, automaticamente ele era príncipe. Tomava conta também dos reinos, é por isso que ele foi o rei mais rico da época, que foi muito inteligente. Só que Salomão começou a se deixar se influenciar por essas mulheres de outros povos, começou a influenciar ele começou a criar altares para deuses dessas mulheres.
criou o templo para essas mulheres adorarem. O próprio Salomão adorou outros deuses. Se você pegar a Bíblia católica, vai ver Cântico dos Cânticos, se eu não me engano, na católica, que vai ver justamente o período que Salomão estava desviado, que ele ensina a oferecer culto a ídolos, a levar vela para os mortos. Foi nesse período que Salomão ele se desviou. Há quem diga que ele morreu desviado. Eu não acredito assim, porque o livro de Eclesiastes, para mim, foi uma carta linda que ele escreveu antes de morrer, expressando seu total arrependimento. Porque ele começa assim: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Tudo passa. Tudo é um tempo para cada propósito. Eclesiastes 3. Só que ele chega no Eclesiastes capítulo 12 dando uma instrução maravilhosa para os jovens. Que assim como eu falei no início, a gente acha que o tempo nunca passa. Vai demorar demais para mim ficar velho. Eu também pensava assim, né? Hoje eu estou com 29 anos. Ontem eu estava com 15, né? Passa muito rápido. Quando você menos espera, voa. E ele vai trazer essa instrução, veja só na NVI, como diz assim, ó: lembra-te do seu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Olha só: antes que se escureçam o sol e a lua, o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olharem pelas janelas enxergarem embaçado. O guarda que falam aqui é os braços. Quando você está em um modo de defesa, automaticamente você já levanta o braço. E Salomão vai dizer que os guardas da casa vai ficar fraco. Quando os guardas da casa tremerem, os braços ficarem fracos. Os homens fortes caminharem curvados quando pararem os moedores, por serem poucos, aqueles que olham pela janela. Os moedores são os dentes. Começa a cair. Aqueles que olham pela janela enxergarem embaçado. A janela da alma é os olhos. Começar a ver embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, ou seja, a porta a que se refere à sua queixada, né? O queixo. Já está sem forças para mastigar e diminuir o som da moagem, ou seja, da comida. Não tem mais força nem para sequer mastigar. Quando o barulho das árvores fizerem despertar, os mais velhos sabem, né? Qualquer barulhozinho tá. Quem é jovem aí dorme até meio-dia, né? 2 horas da tarde. Eu quando estou de folga, meu Deus do céu, às vezes 24 horas dormindo. Se deixar, eu hiberno, né? Só que a velhice não pode ouvir o barulho de uma ave. Já está acordando. Mas o som de canções belas começam a perder o sentido. Versículo 5: quando você tiver medo de altura, olha aí. Quem tem uma idade mais avançada morre de medo de andar de moto, sim ou não? Mas quando era jovem, queria até dar grau, né, na moto. Mas quando envelhece, até para andar de moto tem medo. Dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, ou seja, os cabelos ficarem brancos. O gafanhoto for um peso. Quanto pesa um gafanhoto? Nada, né? Mas as forças vão indo embora que o gafanhoto vira um peso. E o desejo já não se despertar, que também se refere ao desejo sexual. Você também, o homem, principalmente, ele perde todo o apetite sexual, todo o vigor. Então o homem se vai para o seu lar eterno. E os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, verso 6. Lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, que se refere à coluna espinhal principal. Se ferir a coluna, dá dor no braço, dor na perna, a coluna principal. E quebre a taça de ouro, ou seja, o seu cérebro. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda e quebre junto aos poços. Está falando do coração. O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Concluo dizendo: eu não sei se eu vou demorar mais 30 anos daqui para frente. E a pergunta é: se eu morrer agora, meu corpo vai ao pó e meu espírito vai para onde? Eu sempre falo isso até na escola dominical para os jovens.
Eu não tenho certeza se eu vou envelhecer. Deus queira que sim. Eu sou grato a Deus por estar com 29 anos hoje. Se eu chegar lá aos 70 anos, 80, Deus assim permitir. Mas se eu não chegar, eu tenho que me cuidar. Para que se eu não chegar, eu tenho que prestar conta do meu espírito a Deus. A questão não é que você vai pensar, não, mas vai demorar eu chegar lá. Mas a pergunta é, e se você não chegar lá? Temos que refletir muito bem, porque a morte ela é real. Vou repetir, se há uma certeza nessa vida, é a morte. Esse ano teve um velório, então acho que quem foi para o velório e saiu de lá, o próprio Salomão também fala em Eclesiastes que é melhor ir para um velório do que para uma festa. Porque quando você sai do velório, você sai reflexivo e pensando, rapaz, a morte existe mesmo. Amanhã serei eu que estará no caixão desse. Então a gente sai com um pensamento totalmente diferente daquele que a gente vai para uma festa, porque a festa a gente se alegra, esquece até dos problemas. Mas num velório você pensa, amanhã poderá ser eu que estará ali naquele caixão. Então a pergunta aqui não é que se você vai chegar até os 80, 90 anos, não. A questão é se você não chegar lá, o que você vai apresentar a Deus? Você vai estar preparado para esse grande dia? É por isso que tem que estar preparado. Se nós soubéssemos o dia que Jesus viria, seria muito fácil. Ah, daqui a 15 dias ele vem. Tá bom então, eu vou curtir 14 dias. Faltando um dia eu me entrego para ele, me arrependo porque Deus é amor. Eis a questão por não saber a vinda, quando é que vai ser a vida do Senhor, porque temos que estar preparado. Se eu dormir agora e não acordar mais, para onde eu vou? Essa tem que ser o X da questão. Então Salomão ele trouxe essa reflexão que o corpo ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai se desenvolver, mas parece que vai tudo ao contrário, né? Porque a criança usa fralda, o velho volta a usar fralda. A criança mal consegue falar, o velho também volta a não conseguir falar. A criança não tem dente, o velho vai faltando os dentes. Então aquele ciclo que começa vai terminar da mesma forma. E tudo vai culminar dentro de um caixão. Então que a reflexão para nós, não quero que você fique triste, pelo amor de Deus, sai daqui. Mas que você venha refletir na sua vida, o que é que você está fazendo para agradar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. É um tema pesado mesmo. Falar de morte não é fácil, mas tem que se tratar, porque seria uma irresponsabilidade minha se não falar aqui de morte e de salvação.